está no meio de nós. Proclamação do Santo Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal se tornar insosso, com que salgaremos? Ele não servirá para mais nada, senão para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não pode ficar escondida uma cidade construída sobre um monte. Ninguém acende uma lâmpada e a coloca debaixo de uma vasilha, mas sim num candeeiro, onde ela brilha para todos os que estão em casa. Assim também brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e louvem o vosso Pai que está nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amém, Jesus. Uma luz brilha nas trevas para o justo, permanece para sempre o bem que fez. Uma luz brilha nas trevas para o justo, permanece para sempre o bem que fez. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. amém. Irmãos, a gente lendo assim hoje, nesse quinto domingo, Deus falando que nós precisamos mostrar as boas obras. Que boas obras? Vamos entender um pouquinho isso, para a gente sair um pouco da ignorância sobre a palavra. E aqui, para a gente entender isso, eu quero assim começar pela leitura que Paulo fala. Paulo está falando algo muito importante e esclarecedor. Primeiro, vamos entender o caminho de Paulo, por que ele está dizendo o que ele disse. E se você entender o que Paulo disse, você vai entender tudo por demais. Olha só. Lembramos que dia 25 de janeiro nós celebramos a conversão de São Paulo. Ele se converteu ali, no dia que ele teve uma queda do cavalo, e Cristo apareceu para ele, e ele viu uma luz, e ouviu Jesus falar com ele. A vida dele mudou. Era um ótimo judeu, zeloso judeu, continuou sendo judeu por ter nascido judeu, mas se tornou um cristão como o maior de todos, depois do apostolado da sua conversão. Não tem para ninguém, Paulo. Só que como é que foi a jornada de Paulo para ele anunciar a cruz de Cristo como caminho? Primeiro, que ele estava todo entusiasmado no Espírito. Ele passou por 3 cidades, e olha o que aconteceu nas 3 para ele chegar aqui, em Coríntio. Olha só, ele chega de mansinho em Coríntio, preocupado, não usando de nenhuma soberba, de nenhuma performance de falar bonito, não usou de filosofia nenhuma. Sabe por quê? Porque ele chegou primeiramente numa cidade chamada Tessalônica, para um povo. Ele teve, na hora que ele foi anunciar Jesus, do jeito que Jesus pediu para anunciar, ele foi expulso da cidade. Eu vou repetir. Quando ele chegou, a primeira missão dele, ele foi lá para a cidade de Tessalônica. Chegou lá, ele anunciou Jesus, cheio do Espírito Santo.
Mas como é que ele anunciou? Como Jesus pediu, mostrando o caminho da cruz para chegar na ressurreição. O que aconteceu lá? O povo expulsa ele da cidade. Não é que convida para sair, expulsa. Some daqui, e jogaram ele para fora. Leia lá as cartas, quando ele começa a história dele na Tessalônica. Depois ele sai de lá, ele vai para Filipe, uma outra cidade. Aí ele anuncia do mesmo jeito, ele não muda a maneira de falar de Cristo, como Cristo pediu. Atenção nisso. Sabe o que aconteceu? O povo, ao escutar o que ele falava, quase mata ele de tanto bater. Ele quase morreu, ele apanhou. Saiu de lá, fingindo que estava morto para sobreviver. E olha como é que ele chega falando. Olha o discurso dele. Ele chega na terceira cidade, em Coríntio. Ele fala assim: irmãos, quando fui à vossa cidade anunciar-vos o mistério de Deus, não recorri a uma linguagem elevada ou ao prestígio de uma sabedoria humana, pois entre vós não julguei saber coisa alguma, a não ser Jesus Cristo, atenção agora, e este crucificado. Aliás, eu estive junto de vós, com fraqueza e receio. Olha como é que ele chegou na cidade, com fraqueza e receio, chegou pianinho, já está experimentado o homem. E olha aqui, ó, e ele fala: também a minha palavra e a minha pregação não tinham nada dos discursos persuasivos da sabedoria, mas eram uma demonstração do poder do Espírito. Ou seja, persuadir alguém, ou seja, tentar convencer. Ele nunca usou esse termo. Ele foi falar no Espírito. Aí eu me lembrei, eu já vou para os meus quase 14 anos só aqui, tenho 13 anos aqui na Santíssima, viu? Santíssima Trindade. E eu me lembro, eu entendo mesmo, eu não estou falando isso com uma intenção negativa. Alguém uma vez chegou para mim e disse assim: padre, o senhor tem uma homilia muito boa, eu gosto muito, eu e a minha família gostamos muito do senhor, só que nós já estamos há algum tempo aqui com o senhor, e nós percebemos que o senhor usa uma linguagem para falar do Evangelho de Jesus, onde o senhor fala muito da cruz de Cristo, onde o senhor fala muito de sofrimento. Tudo bem, padre, só que a Bíblia não é, eu entendo a pessoa, viu? Eu entendi, só que na Bíblia, veja, padre, ele começou a tentar me lembrar alguns pontos, que a Bíblia fala de quem realmente é justo e é orante, ele tem uma prosperidade de vida, ele tem livramentos, ele tem uma vida boa, porque ele confia no Senhor. Muito bem, só que eu nunca mudei a maneira como eu continuo falando de Jesus, na tentativa de arrebanhar mais pessoas, porque claro, quem é que não quer ouvir que se você tiver uma religião para anunciar Jesus, e se você viver a vida de Jesus, né, orando no poder, quem é que não quer ouvir que neste mundo aqui vai ter prosperidades? Meu Deus, eu também queria ouvir isso, eu e todo mundo, e é atraente falar isso, e também é uma deixa para trazer muita gente para lotar os locais onde você está, como um pregador da palavra. Quem é que não quer ouvir que quem orar no poder não vai ter uma transformação na vida super positiva? Só se for um débil mental para não querer ouvir isso. Só que tem um detalhe, eu falo da prosperidade de Cristo o tempo todo, eu falo o tempo todo que Cristo é generoso. Claro, eu estou falando também que Deus, Ele abre o caminho para nós, no âmbito de sobrevivência econômica. Abre sim, claro.
O Senhor, Ele nos abre um caminho também de uma cura física. Nossa, e quantas vezes a gente tem que louvar a Deus por livramentos que a gente tem em um só dia. Nós poderíamos ter caído numa morte, num acidente, no roubo, e o Senhor nos livrou. Ou nos colocou pessoas que exatamente na hora que eu estava desesperado, aquela pessoa acabou sendo um anjo de Deus para mim. Então veja, claro que Deus nos dá prosperidades no âmbito financeiro, no âmbito de saúde familiar, ponto, sem dúvida. Só que a prosperidade que a Bíblia fala, e realmente está, e com algumas exceções, porém muitas igrejas cristãs não católicas anunciam por aí, e formiga de gente para lá, mas está falando errado, está demonstrando errado a questão. E se ali tem milagre pela fé da pessoa, mas o milagre não é segundo o que muitos estão falando aí. A prosperidade, ela vem e ela acontece através do caminho de cruz. Nenhuma outra prosperidade na palavra que é Deus não existe. O anúncio da prosperidade que o Senhor Deus fala, sem antes experimentar o caminho de cruz, não existe. Não existe. E a prosperidade que o Senhor, Ele quer falar em primeiro lugar, não é abrir um caminho econômico na minha vida nesse mundo aqui. Em primeiro lugar, não. Tanto não é porque a própria palavra que Ele disse é: buscai primeiro o reino. E isso muda tudo. O reino de Deus, a vida de Deus, a maneira de ser nesse mundo em Deus, e tudo vos será acrescentado. Agora atenção, prosperidade em primeiro lugar, significa, se eu tenho a vida de Cristo, vivendo em mim, e isso exige, já falei para vocês, a minha vida ela é mudada. Onde eu vou ver a prosperidade? Tendo a vida de Cristo, passando, atenção, passando pelo sofrimento. Ora, aí está a prosperidade. Eu passo pelo sofrimento, diferentemente de como eu passava antes de ter a vida de Cristo. Não esqueça do início que eu comecei falando aqui de Paulo. Paulo não recebeu uma conversão, ele não ficou todo entusiasmado no Espírito. Quais foram as experiências de Paulo para chegar pianinho lá em Corinto? Foi expulso, foi humilhado de uma surra terrível, e depois ele foi para uma outra cidade, para o Egito, no Egito, lá naqueles lugares onde os filósofos falavam, e lá o pessoal esnobou ele, quando ele foi falar de Cristo. Aí ele foi para Corinto, faltou o terceiro lugar que eu não falei, que esse é do Egito. Como é que ele chega? Ele chega experimentado na prova de cruz, e ele tinha a vida de Cristo, ele estava transformado. Só que como é que ele passa? Como é que ele passa? Ele passa tendo uma prosperidade de caminhar em pé, de uma maneira que ele consegue glorificar a Deus e falar: mas o que está me acontecendo é um esvaziamento que o Espírito Santo está proporcionando na minha vida. Então, essa dor, ela é amenizada pelo Espírito de Cristo que está em mim. Eu não entro em desespero, eu não consigo entrar em desespero. Olha, a palavra é exatamente, eu não consigo entrar em desespero diante dos açoites, das contrariedades na minha vida, porque o Espírito do Senhor Jesus, daquele que se fez carne igual a nós, está em mim, me sustentando na saudade de uma pessoa que foi embora,
me sustentando numa crise econômica que eu estou vivendo. Quem me sustenta na hora de uma perseguição é o Cristo, é Cristo. É por causa dele que eu falo, viu a prosperidade onde está em primeiro lugar? É a capacidade de eu andar, eu consigo andar sobre esse mar selvagem da vida aqui, coisa que eu não conseguia antes, quando eu era um bom judeu, zeloso, eu caía. Então agora, a prosperidade, ela está sentada na capacidade de qualquer coisa que vier na minha vida, sejam elas boas, glória a Deus, mas sejam elas também de contrariedades na minha vida, eu consigo caminhar, eu consigo respirar, eu consigo dizer, glórias sejam dadas àquele que é. Por quê? Porque a prosperidade é ter a vida de Cristo. A prosperidade não é eu ter condições onde me apoiar no financeiro. Não, é bom, e Deus faz isso também. Mas essa não é a prosperidade das prosperidades. Prosperidade é eu ter saúde. Sem Senhor, quem é que não quer ter saúde? Jesus também queria ter saúde. Mas qual é a prosperidade das prosperidades? Mais do que ter saúde, é ter a vida de Cristo. Já falei muitas vezes aqui para vocês, dando exemplo do rei Salomão, que pediu a Deus, Deus falou, Salomão, pede o que você quiser. Ele poderia pedir a prosperidade de uma saúde, para não ficar doente. Ele não pediu, ele pediu mais do que essa prosperidade. A prosperidade de verdade, que está na Bíblia, é ter a vida, o Espírito Santo, que somente Ele, Jesus pode nos dar. Ninguém mais pode dar essa força. Não há outra maneira do Espírito Santo vir até nós, senão através do homem, que agora está à direita do Pai, ou seja, é Deus como Pai. Jesus, o homem Jesus, agora é Deus, é onipotente, Ele é o Senhor do universo, é Ele que me dá a força, a luz do Espírito, para que eu, na prova desta vida, seja ela qual for, para quem quer que seja, para que nas provas da vida, a palavra prosperidade é eu ter o Espírito do meu Senhor vivendo em mim. Eu posso ter as pernas ou não posso ter mais as minhas pernas. Não desejo perder as pernas, mas se eu perder as pernas, se a vida de Cristo estiver em mim, eu suportarei, enquanto eu viver aqui sem pernas e ainda sem blasfemar. Olha a prosperidade aí. Então veja, Paulo quando anuncia em Coríntio, ele chega pianinho lá para dizer o seguinte, olha meus irmãos, eu não vou usar aqui uma linguagem atraente, para que você que está chegando aqui, está sofrendo, para você escutar uma palavra no nome do Senhor Jesus, tá? Onde isso vai acalmar você, não vai acalmar a tua alma. Eu vou anunciar um Cristo que acalma a dor da tua alma, mas não necessariamente que Ele pode evitar de lhe permitir a prova doída na tua vida, isso não. Claro que quem ora se mantém em pé, e quem ora de verdade reconhece que Ele é o único Deus, não há outro. O que significa isso? Talvez a gente nunca parou para pensar. Quando se diz na Bíblia, qual é o grande mandamento que está lá no Antigo Testamento? Vamos pegar o do Antigo. Escuta, ó Israel, só existe um Deus, um Senhor, amai-o de todo o coração, com toda a sua alma, com toda a sua força e com toda a sua inteligência. Não é assim que está lá o primeiro mandamento de Deus? O que significa um Senhor? Por que o Espírito Santo, ele unge o autor sagrado para começar assim o primeiro mandamento? Porque significa o Deus do jeito que Ele é.
Deus não é, ninguém pode mudar Deus. Por isso que nós cristãos temos que tomar muito cuidado ao dizer, eu sou católico cristão, mas cuidado com o seu procedimento, porque não condiz com o primeiro mandamento, porque um Senhor é um Senhor que ama, um Senhor que perdoa, um Senhor que tudo suporta, um Senhor que tudo espera, um Senhor que vive na obediência, um Senhor que não é apegado a si mesmo, um Senhor que se importa com o outro, que não é só da tua família. Veja, é esse o mandamento primeiro. Um significa ser como Ele, ser como Deus, não ser Deus, como aquele que criou. Então, a vida da prosperidade é eu ter a vida de Cristo, não é outra coisa. Claro, repito, para a gente não ser assim, também assim pessimistas, não, Deus Ele abre o caminho da gente, aqui nesse mundo já. Agora, Ele não garante que Ele vai te dar uma prosperidade de um palácio econômico. Ele não te garante que a sua empresa vai prosperar. Pode ser que sim, pode ser que não. Não é esse um anúncio. Veja, nós poderíamos dizer, meu irmão, você que está aqui, está desempregado, ou não está legal no teu emprego, eu vou te anunciar o Jesus, que se você viver do jeitinho que eu vou falar agora, mas você tem que viver, você vai experimentar um Deus que vai prosperar a tua vida financeira, você vai dar testemunho aqui do meu lado, você vai dar, eu dou a minha palavra que você vai vir aqui e falar, eu estava ancorado na desgraça financeira, eu não saía de um momento de morte financeira, depois que eu comecei a seguir a palavra do Padre Marcos, daquele jeito, como ele falou, e exercitando, meu Deus, realmente Tu és grande, Senhor, porque a minha vida financeira floresceu. Hoje eu posso dizer que eu sou um grande empresário, graças a Deus. Isso pode acontecer, mas não é esse um anúncio de Cristo Jesus, não é. E quem estiver preocupado em anunciar Jesus assim, não pode ser católico, não deve ser católico, não deveria ser. Por quê? Porque Paulo está explicando com a vida de quem teve um encontro, viu Jesus, ele começou a mostrar como é que se anuncia Jesus. É diferente, irmãos, é diferente, não significa que você só vai ter cruz, não, você vai ter cruzes, mas você também vai ter momentos de alegria e de prosperidade, claro, só que vai ter mais cruz. Por quê? Olha o anúncio dele, meu irmão, eu vos anuncio uma linguagem simples, um Deus, um Senhor chamado Jesus, que foi crucificado. Olha como é que ele começa, ele foi crucificado. Aqui abre todo um caminho para entender a provação que Jesus passou, e que quem quiser segui-lo, a palavra ele mesmo, Jesus disse, Paulo só está assinando embaixo, quem quiser me seguir, renuncia a si mesmo, olha aí, aceita a tua cruz, pega ela, eu aceito, olha o anúncio aí, e fazer o que mais? E segue Jesus, como? No Espírito, seguir Jesus é no Espírito, com ou sem, tendo ou não tendo, com a porta abrindo ou fechando, não importa, esse é um anúncio verdadeiro. Irmãos, não se iluda, aí vai de encontro o que o padre está dizendo, com a leitura do Evangelho de hoje. Olha que Jesus falou para você e para mim, que ele está falando, vós sois o sal da terra. O que é o sal? A comida
Imagina agora, para quem vai comer daqui a pouco, apesar que hoje quase as famílias não estão fazendo mais almoço de domingo, algumas fazem, muitas vão comer fora. Mas quando você faz a comida, você pega lá, vamos falar da nossa cultura aqui, né? Você pega lá o feijão, o jabá, sei lá como é que é, o arroz, né? A carne, e você pega, na hora do tempero, você pega uma pitada de sal e vai jogando assim, sobre aquilo que você preparou. Para dar o quê? Para dar gosto na comida. Então, sal significa o quê? O que Cristo está falando? É um pouquinho. Então, nós somos um pouquinho, nós não somos a maioria. Por quê? Porque viver esta vida de Cristo, do jeito que Ele está falando, não é a maioria que quer, não. Não. Olha o dedo do padre aqui, não é a maioria, não. Não mesmo. O anúncio hoje, quando se fala aí de Deus, de cristianismo, é outro, irmãos. Então, é uma minoria que, como uma pitadinha, vai levando aqui, vai levando lá. E não são todos que falam, eu quero seguir esse Jesus desse jeito. Não é todos, não. É um ou outro. Eu já disse isso para vocês também, vou repetir, como muitos também falam por aí, padres, bispos também falam. Que Jesus Cristo, Ele nunca pensou, Ele sabe, que o mundo todo não será convertido no cristianismo, Ele sabe, mas Ele disse, ide por todo mundo, veja, Ele está falando, é diferente, mas vá em todos os lugares, como sal, como luz, como aquele que é uma minoria que está vivendo Jesus do jeito verdadeiro, vai lá e anuncia, dá testemunho ali, porque no meio de uma multidão, sempre haverá alguém, ou alguns poucos, que vão aderir a esse evangelho. Em toda parte do mundo tem cristão, irmãos, pode reparar, todo lugar no planeta Terra tem cristão, mas todos os países são cristãos? Não. Por que vocês acham que a igreja, ela pede na sexta-feira, e principalmente na Semana Santa, tem o dia que aquela coleta que é retirada de todas as igrejas, de todas as paróquias, de todas as dioceses do mundo, elas vão para o Vaticano, para levar para aquelas igrejas católicas, onde elas vão lá para o fundo, de locais que vocês nunca imaginaram, que não tem nem condições de ir de helicóptero, vai a pé, vai de cavalo, vai de jumento, vai de jegue, para dar condições para eles levar Jesus, lá para os africanos, tão esquecidos, lá para os índios, lá no fim da Europa, onde tem guerra e ninguém quer saber, eles vão para lá. Então esse é o sal. Então olha só, hoje, nesse domingo, então, o Senhor está ensinando você e eu a lembrarmos que o verdadeiro anúncio é de Cristo. E como é que Cristo entrou no mundo? Fazendo a vontade do Pai, se esvaziando, eu já falei isso com vocês, se esvaziando inteiro dele, Jesus, hein? Jesus. Então, irmãos, esse evangelho de hoje, junto com as duas leituras e o Salmo, está nos colocando diante da verdade de Cristo. Por isso que eu, Padre Marcos, como padre que eu sou da Igreja Una, Santa Católica Apostólica Romana, sou um sacerdote do Senhor Jesus. Eu vejo que tem bastante pessoas aqui nesta paróquia aqui, graças a Deus. Mas não é, eu sei disso, não é por um discurso, né, persuasivo, para uma tentativa de agariar mais gente, com objetivo para mim ou para a gente, não, porque se vocês prestarem atenção, quem eu estou anunciando, do jeito que eu anuncio, modesta parte eu posso dizer, como padre, eu tenho vários defeitos, mas esse eu posso dizer sem medo de errar, eu anuncio Jesus do jeito que Ele pediu, que Ele fale a verdade dEle, não estou preocupado, de verdade, se alguém aqui, que tem um outro tipo de vida, e quer viver uma vida, vai ficar chocado, ao dizer ou falar, uma verdade aqui nesse presbitério, em relação a matrimônio,
em relação a uma vida afetiva. Não, eu vou falar o que Cristo falou. Agora, se eu estiver preocupado, mas é porque hoje, padre, nós temos tantas famílias e que hoje estão vivendo e aderindo a uma nova maneira de viver matrimônio. Então, eu penso que a Igreja Católica precisa repensar esses valores para tentar abraçar esses irmãos também, senão a igreja vai ficar vazia. Que fique, eu não vou usar outro discurso, por mais tentador que seja, para tentar agariar ou fundos econômicos, ou sucesso, ou número de pessoas, para agradar uma população que se transformou numa moda, num estilo de vida, com todo respeito, é claro. Viva do que você quiser viver, mas o anúncio de Cristo é esse. Ele fundamentou o esqueleto da família, e não pode ser mudado, por Jesus não. Então, quem não quiser ouvir esse discurso meu, olha, tem tantas redes sociais, de tantas outras maneiras de evangelizar, procure, mas é esta maneira que eu uso, e uso outra também, porque eu experimento também na minha vida, perseguições, mortes, doenças. E qual é o conteúdo da prosperidade? É aí, nessa Galileia, anunciar que Cristo é soberano, mesmo na dor. Olha o Salmo de hoje, 111, que está aí, pega aí junto com o padre, eu não vou anunciar outra coisa. Olha aqui que o autor sagrado está dizendo, meu irmão, minha irmã, 111 o Salmo aí, ó. Leia lá junto com o padre, na parte 2 aí, ó, versículo 2, vamos dizer assim: porque jamais vacilará o homem justo. O que é o homem justo? É aquele que vive a vida de Deus, não a sua, não do seu jeito. Grava isso, agora leia de novo. Ó, porque jamais vacilará o homem justo, sua lembrança permanece eternamente. Olha aqui agora, olha aqui. Ele não teme receber notícias, confiando em Deus, seu coração está. Então veja só, o que está dizendo aqui? Quem tem a vida de Cristo, vamos deixar isso bem claro. Quem não tem, esquece o que está escrito aqui. Esqueça. É bobagem. Aliás, quem não tem uma vida com Cristo, vai pegar esse salmo aqui, vai falar, isso é uma infâmia. Rasga esse salmo. Não, pois é esse salmo aqui que Paulo está falando também. Por isso que ele está aqui hoje. Quem tem a vida de Cristo é justo. São José é justo, tem a vida de Deus. O que ele experimenta? Notícias más, perseguição, um tempo demorado, numa provação doída. E como é que está o coração dele? Cheio da graça, ele está seguro. Veja, essa aqui é a prosperidade primeira que Salomão pediu. É essa aqui, não é outra. Agora, repito, existem vários discursos falando no nome de Jesus, é isso que dói, e levando uma massa humana a uma ilusão de que a vida de prosperidade, quem tem a vida com Cristo, pode ter, mas é como se aqui fosse em primeiro lugar uma mudança em tudo aquilo que envolve a sua vida particular, do seu jeito. Não é, irmãos. Um jeito de namorar hoje. Como é que se namora hoje? Como se namorava na época de Cristo. O casal casado, como é que ele precisa conjugar o amor deles ali?
Entre quatro paredes tudo pode. Opa! Vamos entender o que é a vida de Cristo. Vontade dá, mas não é porque eu sou casado que dentro de quatro paredes, onde ninguém vê, eu vou fazer do que eu quero e que você quer. Porque se eu quero e você quer, não tem a vida de Cristo. Vocês concordam? Mesmo que você fala, mas me contraria. Contraria. Porque tem muito casal que fala, mas isso nos dá prazer. Para você, cara. Para ela. De novo, nós estamos sempre ciscando no meu trono, e como eu fico. E se naquela hora e como eu fico. Essa palavra eu, é a palavra que Cristo veio arrumar no nosso meio. Então veja, na hora de um casal casadinho, na igreja, que pode ter momentos íntimos na sua afetividade genital, você tem que analisar, isso convém? Não, não convém, apesar de dar vontade, e ninguém vai falar nada. Ah, mas você é minha esposa. Você é minha esposa, mas não é minha, você é de Deus. Olha a primeira leitura, agora vamos na primeira leitura, rapidinho, primeirinha. Aqui, Isaías está falando uma coisa muito importante, para esclarecer isso aqui. Lá no comecinho, olha o que o autor sagrado fala, ó. Assim diz o Senhor: reparte o pão com o faminto, acolhe em casa os pobres e peregrinos. Atenção agora, quando encontrares um nu, cobre-o, e não desprezes, lê agora, quem é a tua carne? O próximo. Você está com a tua esposa ou está com o teu esposo? Ai, você é minha esposa. A gente casou, graças a Deus, na igreja católica. Ah, então, o que você acha disso? Eu falei, eu acho o máximo. Aí eu também, vamos. Aí você fala, bom, mesmo ela falando que ela está afim, e eu também estou afim, eu tenho que entender que ela é carne, como Cristo se fez. E se Cristo se fez carne, isso não é brincadeira não, está lá na Constituição dogmática. Cristo se fez carne, para que eu e você possamos entrar dentro da gente e entender, Ele só não tem pecado, mas Ele sabe como que é a nossa espécie, Ele sabe o que grita dentro da gente, Ele não tem pecado. Então veja, querida, apesar da gente ter muito prazer em fazer dessa maneira, vamos treinar a partir de hoje, em oração, e vai ser sacrificante, mas nós não vamos fazer mais assim não, nós vamos fazer do outro jeito, ponto. Ah, tá vendo por que eu não vou para a igreja católica? Muito bem, muito obrigado. Jesus acabou de dizer, vós sois um punhadinho de sal, não é a maioria que vai aceitar isso, não é a maioria que aceita isso, se aborrece, por quê? Porque o anúncio tem que ser dito como Jesus falou, não conforme o progresso é o mundo, Jesus não é o progresso no Espírito, é Cristo falando. Qual é a máxima para o cristão? É Jesus, não é outra coisa, não é a ciência. Qual é a ciência maior para nós? É Jesus. Qual é a medicina maior? É Jesus. Qual é a melhor esposa para mim? É Jesus. Qual é a melhor saúde para mim? É Jesus. Qual é o meu melhor namorado, minha namorada? É Jesus. Tudo é Jesus. E Paulo está falando isso. E um Jesus que experimenta a cruz, em primeiro lugar, para aprender a obedecer o Pai, para poder obedecer a graça de um dia o Espírito fazer você justo. Porque quem não tem a vida de Cristo não aceita nenhuma negativa do meu querer. Ó benzinho, mas eu tenho tanta vontade. Aí você fica com medo, né? Aí se eu não fizer assim com ela, aí ela vai me trair, ela vai procurar lá fora alguém que está afim de fazer isso com ela. Pronto, olha, desculpa falar, olha onde o rabo do diabo entra. Aí, ai padre, eu faço isso com meu marido, porque se eu não fizer isso com meu marido, ele fica bravo, ele me ameaça. Mas não é que ameaça bater, ameaça porque ele quer dizer, ele dá indícios que se eu não fizer com ele, ele vai procurar lá fora.
porque ele casou comigo. Claro, ele não tem a vida de Cristo, filha. Ele não tem a vida de Cristo. Então reze muito, para que esse homem tenha um encontro com Cristo. Veja, termino uma homilia dizendo, como é que Paulo se apresenta lá em Tessalônica? Ele se apresentou, qual foi a reação? É a reação do dia a dia nosso. Qual a reação? Expulsaram ele. Sai daqui, louco. Você é doido com essa conversa de matrimônio? Minha esposa é minha. Que é isso? Tá doido? Por isso que eu não vou mais nessa igreja católica aí. Ele vai para Filipe. Chega lá em Filipe, os caras batem nele. Ele tem que fingir que está morto, senão o pessoal tinha matado ele mesmo. Aí ele vai lá para o Egito. Lá ele entra lá naqueles lugares onde os filósofos estavam pregando. Ele prega Jesus. Ele começa a falar da cruz. Sabe qual foi a reação do povo? Esnobou ele. Fala assim, Paulo, você é um cara legal, hein? Mas depois, na hora que eu tiver um tempinho, eu te procuro, tá bom? E começaram a esvaziar tudinho. Aí ele vai para Corinto e fala, gente, eu não vou usar outro termo não. Eu vou anunciar para vocês, Jesus Cristo é o Senhor. E Ele é tudo. Só que é um caminho para seguir Ele, é o caminho da cruz, viu? É um esvaziamento de você. Tá afim? E se você tiver, você vai ser como eu. É uma pitadinha, nós somos sal. Nós somos a minoria, viu? Não é a maioria dos católicos que vive isso não. É a minoria, como eu. Quer? Esse é o exemplo. Esse é o exemplo. Vocês estão entendendo? Muita gente não queria ouvir isso. Como não quiseram ouvir Paulo. Nós não podemos nos prostituir, irmãos. Outro dia, essa semana mesmo, nós estávamos com uma conversa lá na Rede Vida, né? Aí falaram assim, padre, só que do jeito que a gente conhece o senhor, eu não sei se o senhor vai aceitar fazer isso. Eu falei, não mesmo. Eu já me passo por cada uma só pelo fato de eu ser brincalhão, brincar, fazer meu entretenimento. E se agora eu começar a postar alguma coisa assim, assado, eu não vou fazer. Por quê? Porque não condiz. Aí vem uma conversa lá, mas sabe que para mim, padre deveria casar, tá vendo? Já começou todas essas conversas, doida. Eu falo, é tão bonito, não é, gente? Não, seria bom, não é? Mas quem tem a vida de Cristo sabe, porque Cristo disse que alguns nasceram para ser eunucos, outros se fizeram eunucos, por causa da comunidade. Então veja, não é a vocação para todos. O padre que Cristo escolheu é para ser aquele que é tirado daquela normalidade do dia a dia do povo, para viver uma vida diferente, consagrada. Consagrada significa, é aquele que é tirado para Deus. Então por mais que seja lindo e maravilhoso, por mais que o padre seja um nojento de tão bonito que é, não é? Agora, seja como for, aí fica lá aquela conversação, mas esse é o diabo, né? Mas você poderia, né? Não poderia? Poderia, mas eu não quero, não vou. Por quê? Porque Jesus falou, mas que Jesus é esse? Nós estamos em 2023, é o mesmo de 2023 anos atrás, é o Espírito que fala. Então irmãos, não adianta, não há outra conversa, outro anúncio, aqui e aonde Deus me mandar, se Ele me mandar, é um anúncio que eu vou dizer, tá certo? Dizer, falar, anunciar, pregar, não estou preocupado. Padre, eu acho que para trazer ainda mais gente, o senhor devia pular, se vestir de Elvis Presley, usando a sua homilia, põe a tua juba, pinta ela de preto, põe ela não sei o que, levanta as golas, põe uma bota assim, e vai ver como o povo vai lotar aí. Não, meu irmão, não. Eu gosto demais do Elvis. Na hora do meu lazer eu curto o Elvis, falo do Elvis e vou até falar do Elvis num programa de televisão. Mas como padre, eu não vou me vestir de Elvis Presley para agradar o povo. Eu tenho que viver o que Jesus fala. Vocês estão entendendo? Isso é para você. Eu dou exemplos da minha vida como sacerdote de vocês, que representa vocês a Deus. Então irmãos, como é que eu posso anunciar uma coisa para passar um pano na tua vida? Não, eu tenho que anunciar direitinho quem é Jesus na tua vida.
E se a senhora hoje é triste, a senhora é triste porque é viúva há muito tempo, porque os teus filhos não vêm te visitar, a senhora gostaria que eu fizesse que discurso para a senhora? Qual? Ah, que Deus vai te dar um velho maravilhoso, lindo, parecendo o Paul Newman nos anos 70, vai aparecer com os olhos azul, e a senhora vai ser mãe com 90 anos de idade. Oh, por favor. Não, mas quem tem fé, isso, pelo amor de Deus, não foi isso que Jesus falou. Agora os teus filhos vão te visitar. Não, eles vão ter a vida deles, minha senhora. A senhora agora precisa ter a vida de Cristo, para ver a prosperidade, tendo a vida dele na sua idade avançada, onde muitos te abandonaram, porque a senhora agora está ficando gagazinha mesmo. A gente tem que pôr isso na verdade, na vida da gente. Eu não aceito ficar velha, você não aceita é Jesus. Eu não aceito isso que me aconteceu, porque você não aceita Jesus. Você está entendendo, irmãos? É esse discurso que Paulo falou, que muita gente queria matar ele. Não, se o povo vier, se a massa chegar, não é porque eu estou querendo aparecer, eu não. Eu posso ser um instrumento do meu jeito, com esse jeito de falar, com esse rosto, mas é porque vocês estão entendendo que Ele está dizendo na verdade dele, não na minha. A minha não adianta nada. Quantas vezes eu vou atender pessoas na confissão, pessoas piedosas, mais piedosas do que católico, que está casadinho, certinho na igreja, mas... E eu posso falar com autoridade como padre. E chega para mim e fala: padre, eu não sou casada na igreja. E a pessoa é boa, mas é boa. Cacilda é boa, que bota a gente no bolso. Dá uma vontade humana de dizer: ô minha filha, continue sendo boazinha. Eu vou dar o perdão dos teus pecados em nome de Jesus. Viu? Agora. Dá uma vontade de fazer isso. Mas ela não veio para pedir perdão disso, ela veio para pedir perdão de outras coisas que está ferindo o coração dela. Tadinha. Mas aí eu olho para ela com os olhos de dor. Mas eu tenho que dizer, eu tenho que lembrar, o que Jesus disse? Não convém você receber a absolvição dos teus pecados agora. Primeiro você tem que resolver essa questãozinha do teu matrimônio. Mas padre, nós estamos em 2023. Eu sei. Mas é Ele que fala. Ele está dizendo. Não sou eu, não é o bispo, não é o papa, é Jesus. Vocês estão entendendo? Eu não posso, eu não tenho essa autoridade de falar em nome de Jesus. Se eu fizer, eu posso até fazer. Não vai acontecer nada, porque Deus não dá a graça, porque o padre não está sendo fiel o que Jesus disse. Eu vou fazer um teatro para ela sair bem. Esse eu gosto desse padre, viu? Vai lá, porque aquele padre entende você. É um padre moderno, essa palavra de padre moderno dá até medo nos pelos do peito. Quem tem, né? Tem gente que raspa hoje. Dá medo, dá dor assim. Esse negócio de padre moderno, você tem que tomar cuidado. Padre moderno é aquele padre que pode usar uma maneira diferente, né? Na sua maneira de explicar a verdade de Cristo. Aí tudo bem. Canta bastante, gosta de cantar. Aí você pode falar que ele é moderno. Os padres antigamente não gostavam de cantar, agora os padres gostam de cantar. Os padres usavam calça de velho de 90 anos. Sandalinha marrom ou preta, casuinha para fora. Hoje não, é bota, é teninhos não sei o que, tá tudo certo, até aí tá tudo certo. Agora não vem anunciar aquilo que Cristo não falou. Não anuncie o que Cristo não disse. Isso não pode. Nem ficar usando filosofias.
Nossa, como você fala bonito, atrai. Já é bonito, tem a voz bonita e fala bonito. Ah, meu Pai eterno. E você não conhece a Deus. Quem vai atrás disso aí é porque não conhece a Deus ainda. Está vivendo na paixão. Está apaixonado. Não. Pode achar o padre bonito. Não é pecado achar o padre bonito. Pode até ser, que voz bonita, beleza. Mas o que esse padre está anunciando? A verdade de Cristo. Opa, então gostei. É aí que eu quero aterrissar. Pronto, irmãos, não tem outra conversa. É a palavra de Deus para você. Você que está aqui, você que está em casa aí. É isso. Vamos cantar, Ailton? Cantar da casa. Casa não, essa casa é sua. Vamos cantar? Vamos, quero convidar o povo a cantar, que é rezar 2 vezes. Você vai cantar, não vai? Vai cantar ou não vai? Ei, tu és bem-vindo. Olha a letra desta canção. A casa é tua, pode entrar, esvazio de mim. Esvazio de mim, só pro teu bem, tô no teu trono, vem reinar, nós queremos te ouvir. O que ele tem que dizer? Vai. Nós queremos te ouvir. Tu és bem-vindo aqui, solta tua voz e canta. Tu és bem-vindo aqui. Olha isso. A casa é sua, pode entrar, esvazio de mim. Esvazio de mim, só pro teu peito aqui, só pro teu peito aqui. Toma teu trono, vem reinar. Nós queremos te ouvir, nós queremos te ouvir, Jesus. Vai, povo de Deus. Queremos te ouvir. Você quer ouvir mesmo? É? Vamos lá, vamos embora, vai. Desce o Espírito, vai. Esta casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Levanta os teus braços, vai chamando, vai. Esta casa é sua, nós deixamos ela pra você. Fala aí, o Tom, vai lá. Esta casa, nós deixamos ela pra você. Que canta esta casa. Esta casa é tua casa, nós deixamos ela pra você. Jesus, apareça, vai. Apareça, que o teu nome cresça, enche este lugar, vai, enche este lugar. É isso que você quer, Jesus, vai. Apareça, que o teu nome vem me incendiar, vem Espírito Santo, apareça. Quero ouvir o povo. Enche, Senhor. Apareça, que o teu nome vem me incendiar, Senhor. vem me incendiar. Esta casa é sua casa,
nós deixamos ela. Ele tem um nome. Quem é? Vai. Esta casa. Pode ser melhor, vai. Levanta teus braços. Olha o nome. Olha o nome. Olha o nome. Jesus. Esta casa. Vai. Esta casa é sua casa. Jesus. Esta casa. Para terminar. Esta casa é sua casa. Deixa ela. Apareça, Senhor. Vem, vem. Jesus. Apareça. Enche este lugar. Apareça. E o teu nome cresça. Vem me incendiar. Apareça. Apareça. Vamos orar. Vamos orar agora. Vai. Enche. Ora aí, então vai. Vai orando, vai orando. Vem Espírito Santo. Vem Espírito Santo. Levanta teus braços. Vai entregando. Entrega a Ele. A minha vida, o meu organismo físico, a minha casa, os meus filhos, o meu matrimônio, a minha vida profissional, econômica. Vem, Senhor, eu levanto os meus braços. Celebra. Vem Espírito Santo. Vem com o teu poder sobre a minha história, sobre a minha família, sobre o que vem acontecendo na minha história. Dai-me o teu Espírito, dai-me o teu poder, dai-me a tua graça. Tu és bem-vindo, a casa tua. Forte. Pode entrar. Para terminar. Esvazio de mim. Esvazio de mim, Senhor. Esvazio de mim. Sopra o teu vento nesse lugar, Deus. Sopra o teu vento. Levanta os braços, povo. Isso, entrega o Toma teu o teu ofertório. trono aqui do meu coração. Toma o teu trono. Fala o quê? Vem reinar. Nós queremos. Nós queremos te ouvir. Olha o povo Senhor. católico, o sal da terra. Nós queremos te ouvir. Dai-nos a Fala, tua graça, tu és Senhor. bem-vindo. Tu és bem-vindo aqui. Fala pra ele que ele é bem-vindo. Tu és bem-vindo. A casa é tua, Senhor. A casa é Tua. Pode entrar. Esvazio de mim. Esvazio de mim. Esvazio de mim. Sopra o teu vento, o vento impetuoso. Sopra. Sopra o teu vento. Senta no trono do nosso coração, Deus. Toma o teu trono. Vem reinar. Nós queremos Te ouvir. Nós queremos te ouvir, Senhor. Nós queremos te ouvir. Fala, esta casa é tua. Vai Esta terminar, casa vai. é tua.
coisa linda, vai lá. Apareça, apareça, apareça. Enche esse lugar, Enche esse lugar. enche esse lugar. Oh, apareça, Apareça. vem me incendiar, vem me incendiar. Você apareça, Apareça. que o teu nome enche esse lugar, enche esse lugar. Apareça, que o teu nome cresça, vem me incendiar, vem me Vamos dar uma salva de palmas para o nosso Deus. Nosso Deus. Obrigado, Jesus. A sua palavra precisa continuar no nosso meio. Do teu jeito. Do teu jeito. Glória a Deus. Pode aplaudir mais forte. Pode aplaudir mais forte. Glória a Deus. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso,